vamos falar um pouquinho sobre povos degenerados, do Livro dos Espíritos, capítulo 8. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi um livro ditado pelos Espíritos, todas as respostas às perguntas que foram feitas para eles. O degenerado é alguma coisa que perdeu a característica pura. Então, eu vou olhar de acordo com as perguntas e vou falar. A história nos mostra que teve muitos abalos, os povos teve muitos abalos que sofreram, caíram na barbaridade, assim. Onde é que está o progresso? Aí, cada vez que a casa começa a desabar e é derrubada, ela é construída uma mais sólida e mais cômoda. E é assim que é feito o progresso de todo mundo. Às vezes, esse acabar para começar de novo é necessário. Não há raças. Qual seria os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Os espíritos respondem que sim. Nós todos somos uma vez, sabe? E antes de ser o que sois. Isso é a resposta deles. O progresso reunirá todos os dias, todos os povos da Terra numa só nação? Essa é uma pergunta que foi feita aos espíritos. A resposta é a seguinte: não. Por quê? Toda nação tem seus costumes, sua linguagem. Então não vai reunir todos os povos, mas na linguagem universal, que é da caridade, o amor ao próximo, se todos estiverem nesse nível, então vai haver um mundo melhor em todo lugar. Legal, né? Sobre a civilização. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que pode produzir? Porque não. A civilização, como o homem, é uma analogia. O homem nasce, cresce, é criança, adolescente, adulto. A civilização também passa por processos de evolução. Então, não dá para, de uma hora para outra, a civilização ficar uma coisa ok, ficar uma civilização. Tem tudo um processo de consciência. Vocês sabem que a pessoa, se você chega perto de alguém que bebe muito, aí fala assim, você tem que parar de beber, você tem que ser uma pessoa melhor. Isso não vai acontecer. Você tem que parar de fumar. A pessoa não vai parar porque você está falando, porque vem uma ordem superior. Não, tudo tem que partir de dentro. Então, tudo progresso, é um processo lento de consciência, estudo, evolução. Então, até a civilização chegar no ponto ideal, demora muito. Então, a civilização tem todos os seus graus. Com que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? É uma pergunta. Essa civilização completa, que chegou no ápice, é aquela que o amor ao próximo uniu todos os povos dela, que não tem mais atrocidades contra o outro. Então, a civilização progride por meio de indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco. E aí, eles se esclarecem e quando eles prevalecem em número, tomam a frente e conduzem os outros. De tempos em tempos surgem homens de gênio que dão um impulso. E aí surgem homens de Deus que em alguns anos fazem a humanidade avançar muitos séculos. É aqui que os espíritos falam que no meio dessa marcha para o progresso muitos morrem. E aí, onde é que está a bondade divina? Se muita gente morre nesse processo e eles não puderam desfrutar da civilização boa que tenha progresso. Por isso que há pluralidade de existência. Não foi naquela época que você
é recompensado, viver toda essa civilização evoluída, então você nessa pluralidade de existência, você volta e tem a oportunidade de viver numa era mais moderna, mais civilizada, tá? Tem uma teoria de unicidade de existência, tipo uma existência única. Por exemplo, eles falam assim que aí o homem nasce. Por que o homem nasce cego? Por que Deus ia dar a cegueira para um homem e para o outro não? Por que é um problema para um e o outro não? Por quê, gente? Então não é essa teoria de unicidade de existência não é possível, porque Deus não seria imparcial, não seria desse jeito castigar alguém, não. Então por isso que é uma das provas de reencarnação. Porque no Espiritismo a gente tem todas as respostas, o porquê que alguém vem cego, porquê que alguém perde uma filha aos 5 anos, porquê que alguém morre cedo. Se alguém tiver dúvida, me pergunta que eu respondo no próximo vez que eu fazer vídeo, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estudar junto e vou procurar saber. Então essa teoria de unicidade de existência foi por terra. Porque a pluralidade de existência é o que existe agora. E a gente tem oportunidade de vida nessa existência. Aí a nossa vida aqui se extingue. Talvez porque a morte é um processo natural. Esse renascer na outra vida é um processo natural. Doloroso para quem fica, algumas vezes, muitas vezes, mas ela é inevitável também porque o corpo humano é frágil, essa vestimenta corpórea é frágil, mas nós temos oportunidade, porque o nosso espírito é imortal, porque aqui é só uma vestimenta de carne, né? Quando a gente ascende ao mundo espiritual, a gente tem a oportunidade de ver onde foi que erramos e voltamos nessa vida, sempre na tentativa de melhorar mais, melhorar o meio que a gente vive, melhorar como a gente vive e conviver com nossos inimigos em vida anterior, que Deus nos deu o benefício do esquecimento para que a gente possa trabalhar essa existência juntos. E poder sempre ter melhor e que o mundo deixe de ser um mundo degenerado e seja um mundo, uma civilização completa, evoluída.